O que um fundo de emergência pode cobrir? Gastos com remédios e tratamentos para um problema grave de saúde. Nem sempre tudo é coberto pelo plano de saúde. Pagamento de danos ou sinistro de automóvel, em caso de acidente. Período de desemprego ou redução drástica de renda. Pedido de ajuda familiar inesperado. Taxas de impostos a serem pagos no início do ano. Oportunidades. Entenderemos mais sobre investimentos na próxima etapa deste livro, na qual trato com mais profundidade as diversas opções para fazer seu dinheiro trabalhar por você. Neste ponto da formação do fundo de reserva, porém, é importante que você comece a estudar aplicações que rendam melhor que a poupança. Se estamos falando de dinheiro que precise ter liquidez e seja resgatável, escolhemos um pouco o leque de opções que pagam bons juros. Mesmo assim, é possível fazer com que o dinheiro pelo menos ofereça taxas acima da inflação real. Abaixo estão algumas das opções disponíveis para a sua reserva de emergência. Tesouro Direto, Tesouro Selic. O Tesouro Direto é um programa de investimentos que foi criado pelo Tesouro Nacional em parceria com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC, que realiza a venda de títulos públicos para pessoas físicas. O objetivo desses ativos é captar recursos para o financiamento da dívida pública, assim como provisionar atividades de saúde, segurança e educação promovidas pelo governo federal. Em outras palavras, é como se você emprestasse dinheiro ao governo, com garantia de receber o que investiu de volta ao fim do contrato. São oferecidas à população algumas variantes de títulos de tesouro, incluindo papéis com taxas prefixadas, opções com pagamentos semestrais e rendimentos que podem estar atrelados tanto à taxa de juros básica, a Selic, quanto a outros índices, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA. Para o fundo de emergência, o mais indicado é o Tesouro Selic, já que o valor de mercado desse título apresenta baixa volatilidade, evitando perdas no caso de venda antecipada. Como os títulos são pós-fixados, possuem uma volatilidade geralmente muito baixa, e o Tesouro Direto faz a recompra em todo dia útil, o que é bem conveniente em caso de necessidade imediata de resgate de dinheiro. Além disso, pelo fato de o empréstimo estar sendo feito para um país e não para uma instituição financeira, a chance de calote é baixa. Afinal, qual é a probabilidade de uma nação falir e não cumprir com seu dever de pagamento? É bem baixa. Por essas razões, o Tesouro Direto é aconselhado para quem possui um perfil mais conservador e para aqueles que não sabem ainda quando precisarão realizar um resgate. Sobre ele incidirão ainda apenas 0,3% de taxa de custódia cobrada pela Bolsa de Valores para os serviços de guarda dos títulos, informações e movimentações dos saldos e taxas da sua corretora, lembrando que muitas instituições não cobram por esses serviços. Também recai sobre o dinheiro aplicado no Tesouro Direto a cobrança de imposto de renda IR regressivo. Assim como em todos os investimentos de renda fixa, o imposto de renda diminui à medida que se deixa o dinheiro guardado por mais dias de acordo com a seguinte regra: 22,5% do IR até 180 dias, 20% de IR de 181 a 360, 17,5% de IR de 361 a 720, 15% de IR acima de 720. Lembre-se, a regra do IR é válida para todos os investimentos de renda fixa, ou seja, quem resgatar dinheiro antes de 6 meses de aplicações vai sempre pagar uma parcela maior de imposto sobre seus rendimentos. Para pagar um IR de apenas 15% do investimento de renda fixa, deve ser mantido por no mínimo 2 anos. O fundo de emergência muitas vezes será requisitado antes disso, mas
Um bom investimento garante rentabilidade, mesmo diante de um IR um pouco maior. Imagine duas situações em que você investe R$ 5.000, a taxa de juros anual de 7%. Na primeira, você resgata a aplicação em 5 meses, na segunda, em 2 anos. Primeira situação: investimento inicial R$ 5.000, rendimento 7% ao ano, período 5 meses, imposto de renda 22,5% sobre o rendimento valor final bruto, R$ 5.142,96. Valor do imposto de renda 32,17. Valor final líquido R$ 5.110,79. Segunda situação: investimento inicial R$ 5.000, rendimento 7% ao ano, período 2 anos, imposto de renda 15% sobre o rendimento, valor final bruto R$ 5.724,50. Valor do IR R$ 108,68. Valor final líquido R$ 5.615,82. Fundos de renda fixa referenciados DI. Fundos DI, conhecidos como arroz e feijão do mercado, são fundos de renda fixa, de baixíssimo risco, totalmente ou quase em sua totalidade atrelados aos títulos públicos federais. Contam com liquidez diária e permitem que recursos possam ser sacados a qualquer momento. Muitos fundos DI permitem aplicações de baixo valor inicial, o que é importante para investidores que estão começando a investir ou para aqueles que querem fazer aportes adicionais constantes. São divididos em 2 tipos: fundo de renda fixa baixa duração soberano. Aplica 100% do seu investimento em títulos públicos federais como Tesouro Direto. Fundo de renda fixa baixa duração grau de investimento. Ao menos 80% das aplicações são feitas em títulos públicos associados à Selic. O grande chamariz dos fundos DI é que a rentabilidade deles tem como meta acompanhar as taxas do Certificado de Depósito Interbancário CDI, que, por sua vez, é o índice utilizado pelos bancos para realizarem empréstimos entre si. O CDI é uma taxa que caminha muito próxima à variação da Selic, com frequência apenas cerca de 0,2% abaixo dela, protegendo o patrimônio dos investidores no longo prazo. Como você deve ter notado, os fundos DI são compostos por ativos do Tesouro Direto. E por que, então, valeria a pena investir em um fundo DI, em vez de aplicar diretamente no Tesouro? Como explicado na tabela anterior, os fundos grau de investimento não aplicam 100% dos recursos no Tesouro e a eles é permitida uma diversificação mínima maior, porém atrelada a títulos bem seguros, com um leque maior de opções para investir. Alguns desses fundos conseguem atingir uma rentabilidade total acima do Tesouro Selic, e é nessa situação que podem se tornar mais vantajosos. Para que seja rentável optar pelo fundo e não pela aplicação direta em um título, geralmente é preciso que o fundo DI pague ao menos 95% da taxa do CDI. Isso porque a rentabilidade dos fundos apresentam nas chamadas lâminas por seu gerente ou corretor deve ser líquida, descontadas todas as taxas. Já sobre o Tesouro Selic, sempre vai recair aquela taxa de 0,3% cobrada pela Bolsa, além de uma eventual taxa cobrada pelo agente de custódia, que nos bancos comerciais, aquele em que você tem conta corrente, costuma ser de 0,45% em números. Seguindo com exemplos, vamos imaginar
O que aconteceria em 5, 10 e 15 anos com dois investimentos iguais de R$ 10.000 em um Tesouro Selic e o outro em um fundo DI? Tesouro Selic. Investimento inicial: 10 mil. 10 mil. Rendimento: 9,25 ao ano. Resultado em 5 anos: 15.563,50. Em 10 anos: 24.222,25. Em 15 anos: 37.698,30. Fundo DI. Investimento inicial: 10 mil. Rendimento: 9,31 ao ano. Resultado em 5 anos: 15.606,28. Em 10 anos: 24.355,61. Em 15 anos: R$ 38.010,05. A simples matemática acima demonstra que as tomadas de decisões de investimento não podem ser feitas em um pequeno estudo anterior. Como os fundos DI são oferecidos por instituições financeiras, é preciso avaliar atentamente se as taxas de administração cobradas deixam a rentabilidade final competitiva comparada a outras aplicações. Outro ponto a ser questionado é se a instituição cobra uma pequena taxa sobre cada nova aplicação feita, conhecida no mercado financeiro como taxa de carregamento. Pense que, caso você planeje aplicar todos os meses pequenas quantias em fundos DI, a taxa de carregamento pode ser uma pedrinha no sapato, pois ela torna muito mais vantajoso fazer aportes maiores e menos frequentes. Outro ponto de atenção é que, geralmente, os fundos DI oferecidos pelos grandes bancos comerciais cobram taxas maiores do que investem menos, o que pesa e muito na rentabilidade final dos investimentos. Ou seja, não confie em uma única lâmina enviada pelo seu gerente ou agente financeiro. Peça a ele o rendimento de todos os fundos oferecidos pela instituição. Faça as contas e não deixe que decidam por você onde é melhor aplicar o seu próprio dinheiro. CDB, Certificado de Depósito Bancário. O CDB é um investimento em renda fixa mais populares do mercado. Ele representa um título, daí vem o nome certificado, de renda fixa, emitidos pelos bancos para captar dinheiro, que será devolvido a você no final do contrato, acrescido de juros. Para entender como o CDB funciona, é preciso compreender como os bancos trabalham e conseguem garantir lucro. De uma maneira simplificada, toda instituição financeira utiliza o dinheiro de seus clientes, depositado em conta corrente, em uma outra série de serviços, como em um empréstimo a uma terceira pessoa ou empresa. O banco trabalha com o dinheiro do cliente enquanto o mantém sob sua posse, e em troca garante devolvê-lo integralmente, assim que lhe for requisitado. Como é de se esperar, o banco não pode utilizar o dinheiro de seus clientes de forma ilimitada, pois isso geraria um risco enorme de quebra do sistema. Já imaginou se um banco sofre calote em diversos empréstimos e não pode entregar papel moeda a um cliente que está sacando o próprio dinheiro em um caixa? Como o Banco Central controla o limite de utilização dos depósitos em conta corrente, os bancos não remuneram seus clientes sobre esses empréstimos, que ele realiza com todo o dinheiro que está depositado em seu poder. Para obter outras fontes de recursos, os bancos podem oferecer um acordo de depósito a prazo via CDBs, em que eles combinam com o cliente uma taxa de juros a ser paga, pré ou pós-fixada. Esse é um tipo de contrato bem seguro quando realizado com aportes de até R$ 250 mil, que é o teto coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito FGC.
instituição criada em 1995 por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, CMN. A entidade administra mecanismos de proteção a títulos de crédito contra instituições financeiras e cobre o calote sofrido por clientes em alguns tipos de operações, incluindo os CDBs. Desta forma, basta que o aplicador não ultrapasse esse limite de aporte em cada instituição para ter proteção garantida. Nada impede que você tenha, por exemplo, R$ 200 mil em um banco e mais R$ 150 mil em outro, garantindo assim o pagamento integral de todo o seu capital, mesmo em caso de quebra das duas instituições. CDB pré-fixado. Você conhece exatamente o valor que vai receber no vencimento. Se o contrato foi fechado com uma taxa pré-fixada de 12% ao ano, significa que sua rentabilidade será de exatamente 12%, sem surpresas. CDBs pós-fixado. Nesse caso, não é possível determinar exatamente quanto você vai receber, já que o valor varia de acordo com o indexador combinado. O indexador é uma porcentagem estabelecida com base em um índice, no caso o CDI. Em geral, uma porcentagem do CDI é usada como base para CDB. Assim, se um banco lhe oferecer um CDB que pague 95% do CDI e o CDI for de 10% ao ano, se o CDB vai render no total 9,5% ao ano. A porcentagem do CDI oferecida varia de acordo com alguns fatores. Um deles é o tamanho do banco. Grandes bancos comerciais oferecem parcelas menores do CDI, pois eles têm muitos clientes e não precisam se esforçar para obter recursos. As instituições de pequenos e médio porte, por outro lado, oferecem remunerações maiores para captar mais dinheiro e atrair investidores. Você pode comprar títulos emitidos por esses bancos sem precisar abrir uma conta neles, pois a transação pode ser feita por meio de uma corretora de valores. O prazo e a liquidez também influenciam no rendimento. Títulos com vencimentos mais distantes e que permitam um resgate antes dessa data geralmente oferecem remunerações maiores que aqueles de prazo mais curto e liquidez diária. Por fim, é importante notar que o valor investido deve ser considerado, pois há CDBs que oferecem porcentagens maiores, mas exigem, em contrapartida, a aplicação de quantidades elevadas. Na maior parte das vezes, o CDB é uma alternativa com rentabilidade bem melhor do que a poupança, mesmo que sobre ele recaia a cobrança de imposto de renda. Com uma conta em corretora, é possível que você tenha acesso a CDBs de várias instituições com diferentes rentabilidades e prazos entre eles. Caso queira obter um CDB do banco em que possui conta corrente, você terá que analisar as diferentes ações do CDB por conta própria. Vamos comparar um CDB de liquidez diária a um CDB para 3 anos e a poupança, considerando taxas disponíveis no mercado. Temos 100% do CDI, 6,39 ao ano. CDB Banco Inter, liquidez diária 101% do CDI com imposto de renda. CDB do Banco Pan, 119% do CDI com imposto de renda. Poupança, 4,55 ao ano, 70% da Selic mais TR sem imposto de renda. Investindo R$ 5.000 por um período de 3 anos, o resultado seria retorno líquido CDB Banco Inter, 5.876,55. Retorno líquido CDB Banco Pan, 6.044,51. Retorno líquido da poupança, 5.714,02.
Ou seja, a poupança perde em rendimentos tanto para o CDB de liquidez diária quanto para o de maior prazo. Mais do que sair correndo para aplicar seu dinheiro após ver essas opções, o importante no primeiro momento é entender que o fundo de emergência deve ser formado com dinheiro pronto para ser resgatado a qualquer momento. Ele deve ser algo simples, não focado na maior rentabilidade. Um alerta importante é sempre válido, é saber que a economia de países em desenvolvimento, como o Brasil, não costuma ser estável e passa por turbulências difíceis de serem previstas. Regras e valores de taxas propostas pela política econômica tendem a mudar de tempos em tempos. É sempre relevante racionalizar todo tipo de aporte e verificar quais regras, rendimentos e perspectivas estão válidos para cada investimento no momento em que eles estão sendo realizados. O canal Primo Rico traz atualizações semanais sobre investimentos, mas vale falar com a corretora em que seu dinheiro está aplicado, verificar com cautela os serviços e produtos oferecidos pelo gerente do banco, além de conferir sites especializados e checar as notícias econômicas publicadas pela mídia em geral. Fundo de emergência formado? Agora é continuar mantendo pelo menos 30% da renda mensal focada nos investimentos, que agora podem ser muito mais diversificados, e contar com taxas de retorno ainda melhores. Nessa etapa, entra a renda variável e o pensamento focado no futuro. Confira a tabela do milhão e compare o valor que você tem hoje disponível para aplicar em seus investimentos, pois eles podem mostrar em quanto tempo você poderá atingir seu objetivo. Não existe um momento ideal para guardar, quanto mais cedo melhor. Se você acha que alcançar essa meta está muito mais longe do que imagina, refaça seu orçamento e estruture planos para aumentar receitas. Se você não é mais tão jovem e tempo não é uma opção, reflita se realmente vale a pena correr mais riscos para aumentar a rentabilidade de seus aportes, pois pode ser muito mais difícil depois recuperar o que foi perdido. Tempo e rentabilidade juntos serão seus grandes companheiros de agora em diante. A verdade é que gastar dinheiro é muito bom, mas gastar quando se tem dinheiro é muito melhor. Quem casa quer ficar rico. As pessoas empobrecem muito mais pela falta de conhecimento do que pela falta de dinheiro. Pessoas que enriquecem dominam informações sobre investimentos, negócios e sabem que precisam construir ativos e itens que lhes gerem rendimento, não apenas gastos. Na cultura de nosso país, no entanto, a noção sobre riqueza e investimentos vem sendo há muito tempo ensinada e discutida de maneira distorcida, gerando crenças infundadas sobre acúmulo de patrimônio. Esses erros repetidos, geração após geração, criam pessoas endividadas que não conseguem destinar nenhuma parte do que ganham para investimentos. Um exemplo claro dessa distorção é que diz o famoso ditado: quem casa quer casa. Ele reflete um estilo de vida voltado à posse, que nem sempre se reflete em um aproveitamento adequado das receitas daquela família. E o resultado? Um futuro engessado em dívidas. A verdade é que muitos vivem apenas antecipando os sonhos e acabam não desfrutando deles nos momentos corretos. E, mais importante, com total tranquilidade. Com certeza você conhece alguém que assim que começou a vida profissional, tinha um sonho de ter uma casa própria e fez disso seu foco principal, sem antes estudar a melhor forma de fazê-lo. Em poucos anos, não bastava mais para esse indivíduo ter somente a casa própria,
pois também queria fazer uma grande festa de casamento. E para fechar o ano, por que não fazer aquela viagem dos sonhos? É natural que o tamanho da nossa carteira seja menor do que os nossos sonhos, pela falta de aprendizado de finanças e questões culturais. O brasileiro se acostumou a achar normal parcelar tudo e não colocar na ponta do lápis o custo desses hábitos. O problema é que essa falta de conhecimento sobre finanças, mesclada com o apelo emocional de certas compras, faz com que milhares de brasileiros tomem decisões de altíssimo impacto financeiro, muitas vezes sem reflexão alguma. Algumas delas são decisões de alto impacto financeiro: fazer aquela viagem do sonho, comprar um carro novo e financiado, ter filhos sem planejamento familiar adequado, financiar a maior parte de um imóvel. E aí chegamos a um ponto fundamental deste livro. Como falei antes, não é cortando o cafezinho que você chegará ao milhão, mas financiar mais de 50% de um imóvel ou um carro inteiro pode sim postergar em muito este resultado. Se utilizar o capital de terceiros para grandes compras for um hábito recorrente, então a vontade de acumular patrimônio pode ser apenas uma ilusão, pois a maior parte da renda dessas pessoas estará sempre ocupada com pagamento de juros e no recebimento. O raciocínio é simples: nenhuma empresa ou instituição coloca um bem em suas mãos ou empresta dinheiro porque é bonzinho. A moeda de troca são sempre os juros, e pagar os juros é o que distingue ricos de pobres. O pobre paga juros para sempre, o rico os recebe. A verdade, porém, é que não há resposta única e simples para cada decisão financeira tomada. Como falamos anteriormente, este livro não pretende passar uma receita pronta para a riqueza, até porque ela não existe, nem ditar o que é prioridade para você, mas vou ajudar você estimulando um raciocínio mais realista antes de cada escolha, evitando que o puro apelo consumista seja seu guia o tempo todo. É comum ouvirmos de diversos especialistas conclusões superficiais e que não correspondem à realidade de todas as pessoas. Uma das coisas mais faladas, por exemplo, é que é mais vantajoso alugar um apartamento e investir o excedente da parcela no financiamento do que partir para um empréstimo de longo prazo. Mas será que isso é válido para todos os casos? Com alguns números em mãos, veremos que isso nem sempre faz sentido. Algumas variáveis podem ser fundamentais para a decisão entre alugar ou financiar, e nessa escolha pesa muito o valor do imóvel. Quanto mais caro ele for, a tendência de manter o aluguel aumenta. Isso porque, além de os valores de apartamentos menores serem proporcionalmente mais caros do que comparados a um apartamento maior, o poder dos juros compostos com uma dívida muito grande é perturbador. Uma coisa é financiar R$ 200.000 em 30 anos, outra bem diferente é financiar R$ 600.000. Outra realidade é que, dependendo da entrada a ser dada, a parcela do financiamento pode ser menor que o valor do aluguel. Nesse cenário, se a pessoa não possui excedente de capital para continuar investindo, apostar na casa própria pode ser uma decisão financeira mais sábia do que se manter no aluguel. Podemos partir para um exemplo prático com números, mais rapidamente ficará claro que saber qual é a melhor decisão a ser tomada é algo muito pessoal. Imaginamos que, para comprar um imóvel de padrão médio na cidade de São Paulo, com um preço de R$ 700.000, um sujeito analisa as melhores opções de investimento. Por ser novo, até 80% do valor pode ser financiado em 30 anos. Caso opte por morar de aluguel em prédio semelhante, o valor a ser pago seria R$ 3.000 mensais. Consideramos um empréstimo imobiliário feito com a tabela SAC, que é aquela que as parcelas diminuem de valor ao longo do tempo, de custo total de 0,9 ao mês.
A rentabilidade do investimento nesta comparação foi bem conservadora, de apenas 0,55%, e se refere ao rendimento ganho caso o dinheiro fosse aplicado, e não gasto com a compra do imóvel. Foram ainda estimadas algumas variáveis. O índice de atualização do imóvel é uma referência de mercado para a valorização do imóvel ao longo do tempo, além do reajuste do aluguel. E assim ficou nossa tabela inicial de comparação. Valor financiado, 560 mil. 7 total ao mês, 0,9%. Números de meses, 360. Índice de reajuste do imóvel ao mês, 0,2%. Preço do aluguel ao mês, 3 mil. Rentabilidade do investimento ao mês, 0,55%. Reajuste do aluguel ao mês, 0,41%. Entrada do imóvel, 140 mil. Vamos avaliar agora como ficariam os primeiros 10 meses nos dois cenários comparando a compra do imóvel com o aluguel, para que sejam equiparáveis tanto o valor da parcela quanto o investimento devem ser iguais ao fim de cada mês. Primeiro, o financiamento. Financiamento. O valor da parcela paga e o aluguel se igualam, sendo necessário, na teoria, retirar dinheiro dos investimentos para quitar o aluguel. O mais curioso, no entanto, é ver que o investidor que começou poupando os 140 mil reais da entrada e continuou aplicando o excedente da parcela no financiamento não realizado teria acumulado 623 mil reais ao chegar com disciplina ao 120º mês da estratégia. Enquanto isso, quem optou por comprar o imóvel teria uma propriedade de valor atualizado de 907 mil reais, caso não houvesse crises no setor imobiliário ao longo desse tempo, mas um saldo devedor ainda de 357 mil reais. Além da dívida a ser paga nos próximos 20 anos, o financiamento acaba muitas vezes engessado a família e fazendo com que ela perca oportunidades. Somem-se a isso a depreciação do imóvel no caso do aluguel. Quem paga os consertos e as melhorias necessárias é o dono. E a falta de mobilidade ao comprar um apartamento, quem garante que em 30 anos você vai continuar querendo morar no mesmo local? Por outro lado, pode ser quem tenha optado pelo financiamento o tenha feito sabendo que não é uma pessoa cautelosa com os gastos. É comum escutar de algumas pessoas que elas preferem ter uma conta fixa a pagar, no caso, o financiamento, para garantir que conseguirão juntar algum patrimônio no longo prazo. Fazendo as contas, pode até ser que financiar o apartamento não seja bom, mas se alguém acha improvável conseguir investir, mês após mês, por anos, o excedente que seria usado em uma parcela, quem pode alegar que decidir pelo financiamento foi errado? Melhor pagar juros e terminar o fim do período com o imóvel do que permanecer no aluguel sem disciplina alguma para investir. Agora vamos usar os mesmos dados, mas nos baseando em um rendimento melhor de 1% ao mês. Esse percentual maior seria possível com uma mescla de ativos diferente, incluindo renda variável. A diferença é assustadora no 10º ano, enquanto a estimativa do financiamento permanece igual. O dinheiro no bolso do investidor se multiplica. Ou seja, teria poupado um valor maior que o imóvel, com uma renda que lhe permitiria pagar um aluguel mais caro sem deixar seu patrimônio diminuir. Seguindo essa lógica, considerando o rendimento de 1%, ao fim de 30 anos, o resultado seria o seguinte. Enquanto quem comprou manteve-se endividado por 30 anos, pagou milhares de reais em juros e garantiu um imóvel, ao fim estimado de 1,4 milhão de reais, quem investiu teria o equivalente a 5 desses imóveis, no total de 7,6 milhões de reais. E aí fica de novo a pergunta: qual lado dos juros você gostaria de estar?
do que paga ou do que recebe. E é assim que percebemos que comprar um imóvel não se trata apenas de realizar o sonho da casa própria. É o tipo de decisão que pode separar literalmente uma pessoa comum de um milionário. O mesmo raciocínio vale para diversas outras compras de alto impacto financeiro que citamos. Quando é a instituição financeira que recebe os juros, eles enriquecem, não você. E por isso que a compra de um carro financiado, por exemplo, com certeza nunca vai valer a pena diante da possibilidade de utilizar transporte público e poupar o valor para uma compra à vista. Carros exigem manutenção periódica e terão seu valor de venda diminuindo com o passar do tempo. Além disso, demandam gastos com combustível, taxa e impostos. Carro não é ativo nem patrimônio. É gasto puro e deve ser visto sempre como um passivo dentro do seu orçamento. Mesmo diante do custo de manter o carro, a realidade é que o brasileiro médio adota esse tipo de bem e, de acordo com diversas pesquisas, faz uma relação direta entre o bom carro e status. Esse apego emocional a um passivo faz com que o tempo de troca de carro no país seja de apenas 1,7 ano, enquanto nos Estados Unidos é de 3,1 anos e no Reino Unido de 3,5 anos. Aproveitando esta vontade de gastar do consumidor brasileiro, algumas montadoras instaladas no país, inclusive, criaram sistemas de financiamentos com a meta de fidelizar seus clientes. O chamariz para o consumidor é uma entrada menor atrelada a uma espécie de garantia de recompra do carro usado no fim de um período, desde que a venda seja feita para a aquisição de um novo carro na mesma loja. Caso o cliente não queira trocar de carro e embarcar em um novo financiamento, ele é obrigado a pagar mais algumas parcelas, chamadas de residual. As condições oferecidas, se friamente analisadas, parecem uma sentença de prisão perpétua do endividamento. Veja a simulação pública do jornal Folha de São Paulo. Valor do carro, R$ 62.990. Entrada, R$ 18.000, 30 vezes de 1.208. Opções dadas ao consumidor ao fim do período. Adquirir um novo carro e financiamento com a mesma montadora, recebendo pelo seu carro cerca de 85% da tabela FIPE. Pagar um residual de 12 vezes de 1.914. Desta forma, o consumidor assume uma nova dívida ou paga um total de R$ 78.108 pelo carro que, à vista, teria custado R$ 62.990. Se considerarmos ainda uma depreciação de cerca de 10% ao ano. Esse ativo, no fim de 42 meses, valeria apenas R$ 45.002,83. Se em vez de comprar o carro e pagar juros, nós tivéssemos feito exatamente o inverso, ou seja, investido os R$ 18.900, passado 30 meses aplicando R$ 1.208 todos os meses e depois aplicado por mais 12 meses, os R$ 1.914 teríamos R$ 95.750,99. As condições para a venda do usado para a loja ainda são rígidas, exigindo quilometragem e revisões dentro do prazo, sempre em concessionárias, entre outros. Vendo desta forma, é difícil entender por que alguém entraria nesse tipo de enrascada. Mas a mesma matéria mostra o banco de uma montadora comemorando que esse tipo de contrato passou da participação de 45% dos financiamentos, realizado entre fevereiro e abril de 2017, para 60% em dezembro do mesmo ano. Evitar a antecipação dos sonhos é válido para todas as compras de alto valor realizadas. Assim como o carro novo, uma viagem internacional por ano pode consumir uma parte considerável do seu orçamento. Ainda mais se for parcelada com juros, você merece viajar todo ano.
mas esse hábito pode se tornar um ciclo sem fim de pagamentos. Mas como ser feliz no presente e de alguma forma usufruir do esforço de trabalhar todos os dias? É para isso que servem aqueles 10% da sua renda, que devem ser separados para serem torrados. É nesse tipo de gasto aqueles que devem entrar em ação, sempre alinhados aos seus gastos essenciais e a receita para investimento, para que seu caminho rumo ao milhão não fique comprometido. A verdade é que nem tudo na vida pode ser decidido apenas com uma calculadora na mão. Alguns grandes gastos entram em uma seara mais subjetiva e são bastante difíceis de serem ponderados de forma apenas racional. Entram nessa categoria viagens, uma festa de casamento para muitos convidados e até mesmo a decisão de ter filhos. Uma viagem ao exterior pode ser preparada com bastante antecedência para evitar o custo de parcelas. Uma festa de casamento pode manter um orçamento apertado. Um bebê pode ser planejamento para um momento de vida financeira mais tranquila. A conta é simples. Caso você deseje ter mais capital para gastar com algo, terá que cortar despesas fixas e essenciais ou começar a ganhar mais. O melhor modelo de orçamento para sua renda será sempre aquele que você mesmo aprendeu a construir. Encontrar o equilíbrio entre seus gastos e investimentos e prazer pode ser difícil, mas um hábito checklist pode ser feito antes de toda compra e auxiliar na sua tomada de decisão. Checklist para decisões de alto impacto financeiro. De que lado estão os juros? Do seu ou do banco? Você está antecipando um sonho que pode ser usufruído com mais tranquilidade no futuro? Com esta decisão, conseguirá manter sua meta de investir pelo menos 30% da sua renda todos os meses? A motivação para este gasto é realmente importante para você ou apenas um ato consumista? Avalie o gasto e espere alguns dias para reavaliá-lo. Pondere-se, será necessário utilizar o cheque especial ou pagar juros altos? Pode ser que, em pouco tempo, seu impulso tenha diminuído e você nem considere mais o gasto tão importante. Acredite, a pressa não é só inimiga da perfeição, mas do seu bolso também. E assim fechamos o primeiro pilar proposto por esse livro, que é de aprender a raciocinar sobre os gastos. A partir de agora, você entende como o poder dos juros joga contra ou a favor. Sabe da importância de racionalizar seu orçamento e repensar seus impulsos consumistas, uma vez que ter dinheiro, exibir bens e luxos não é necessariamente sinônimo de riqueza. Seu salário pode ser mais alto do que dos seus amigos, sua renda pode ser suficiente para ter um padrão de vida comparado à maioria dos brasileiros, não importa quanto entra. Se a saída de capital ao longo do tempo for maior e o saldo for negativo, tenho-lhe de avisar, você não é rico. Se você sonha com um salário maior, pensando apenas no carro bonito, nas viagens de luxo, para postar nas redes sociais, no consumismo desenfreado e, ao conseguir uma promoção, automaticamente aumenta seu padrão de vida, sem pensar no futuro, você provavelmente também não será rico. O dinheiro, junto com a ostentação, pode ser apenas uma máscara da riqueza. Se for desperdiçado, mal aplicado e não der garantias para o futuro, quem esbanja não necessariamente tem uma conta bancária sólida e está preparado para todo tipo de eventualidade. Assim como usar máscaras de super-herói no carnaval não lhe dá poderes de verdade, ter dinheiro não o tornará rico enquanto você construir ele apenas alicerces para a pobreza. E agora, primo, vamos investir?